Nesta semana, 2 moradores em situação de rua foram mortos em Cuiabá. São tragédias que retratam a realidade de uma população frequentemente esquecida pela sociedade, que é marcada pelo preconceito, vulnerabilidade e também violência. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a integrante da Comissão de Trabalho do Conselho Nacional dos Direitos Humanos da UFMT, a doutora em Psicologia, Vanessa Clementino Furtado. Boa tarde, doutora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Primeira questão, as pessoas vulneráveis, os moradores em situação de rua, porque aqueles, normalmente, a sociedade só consegue enxergá-los pegando esses dois casos, ou quando é atropelado ou quando é assassinado de forma fria e covarde. Essa é uma questão bastante emblemática, assim, né? A gente pode avaliar como são pessoas que estão historicamente invisibilizadas, né, no seu processo de vida, mas a gente olha, deixa de olhar quando as coisas estão acontecendo e olha quando a tragédia está quando acontece a tragédia, né? Seja não só em situação como eles são vítimas. Porque nesse momento a sociedade não consegue mais fechar os olhos para os invisíveis. Será que não é isso? Eu acho que nesse momento, quando essas tragédias acontecem, isso emerge, né? Isso vem de novo, como a gente viu no começo, no final do ano, para o começo do ano, com a proibição da entrega das marmitas, por exemplo. Aí as pessoas olham e falam, olha, são pessoas que têm direitos, né? Porque eu acho que a principal questão é essa perda, né? Ou essa expropriação do direito da pessoa por ela estar em situação de rua. Então, quando esse tipo de tragédia acontece, parece que se lembra que ela tem direitos, né? Nessas condições. Agora, doutora, é um problema tão complexo, eu lhe pergunto, por onde começar? Existe um conjunto, né, talvez, de possíveis soluções. Essas pessoas muitas vezes não têm condição sequer de sair daquela vulnerabilidade da situação de rua mesmo. Então, o que falta hoje para dar uma condição melhor, uma dignidade à vida para essas pessoas? Por onde começar? A principal questão são políticas públicas, né? A gente, por exemplo, eu estou na universidade, a gente pode desenvolver projetos, ações, mas a gente não pode substituir o que é o dever do poder público. Em 2023, o governo federal lançou um plano nacional, né, para auxílio das pessoas em situação de rua. É um plano pactuado, interministerial, e esse plano prevê 99 ações. Então, cabe aos municípios e ao Estado fazer a pactuação para compor esse plano e fazer algumas medidas que já estão lá, né? É um plano que foi construído não da cabeça dos gestores, né? Acho que é importante dizer, mas com o apoio do movimento social. O movimento social das pessoas em situação de rua é um movimento grande, amplo, nacional, né? Então, pesquisadoras, pesquisadores, pessoas que atuam na área, profissionais da assistência social, da saúde. Então, foi um plano bastante importante, né? Muito debatido. Acho que a nosso primeiro passo é isso, né? Essa parceria que a gente pode, enquanto universidade, oferecer, mas também depende, e não só da universidade, mas das outras instituições, órgãos públicos, Ministério Público, Prefeitura e Estado, de promover uma política, porque, de fato, as pessoas não têm, muitas vezes, recursos e condições de sair dessa situação sozinhas, né? Elas precisam ser ajudadas e auxiliadas nesse processo. Será que já começou a ser colocado em prática todo esse plano ou ainda não? Porque aqui na Prefeitura de Cuiabá, falou-se, né, o prefeito falou que construíram um espaço, por exemplo, para alimentação adequada, né? Até envolvendo a polêmica das marmitas, mas ainda não, né? Às vezes não é uma questão tão prioritária, né, infelizmente. Pois é, e como você disse, né, é muito complexa a situação, então não é uma ação que vai ser determinante, né? É um processo de ações, porque as determinações que levam a pessoa a estar em situação de rua também são múltiplas e complexas. Então, o ideal seria que a gente pudesse, antes da pessoa estar em situação de rua, conseguir acolher, né, dentro de uma rede de assistência social para que ela não chegue na condição de estar em situação de rua. Doutora, no momento de
tanta polarização política, com tantas narrativas, isso acaba dificultando para que essas políticas públicas avancem? Com certeza, né? Isso acaba trazendo um discurso também para a sociedade de forma ideológica, mas a gente pode chamar mais eugenista, né? E que vai pensando ações de higienização ou de gentrificação das cidades, que é como se essas pessoas não tivessem direito à cidade. Né? A gente pode usar, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, a construção do muro em torno da Cracolândia, como se as pessoas que estão ali naquela condição não tivessem direito de estar na cidade, né? Então, me parece que há nesse processo, né, acho que um avanço do conservadorismo, a gente vai percebendo também um avanço dessas formas de lidar com pessoas nessas condições. Um outro caso de ontem, numa cidade do interior de São Paulo, se não me falha a memória, o prefeito da cidade pegou 12 moradores em situação de rua, colocou dentro de um ônibus e mandou para outro estado. Ou seja, eles não querem enxergar o que a gente chama de invisíveis. Exatamente, porque na verdade eles enxergam como um problema. Eles querem fazer a faxina. Exatamente. Mas e se eles forem enviados para as suas respectivas cidades natal, digamos assim? Existe talvez uma possibilidade de se resgatar, né, esses laços e tudo mais. Em relação a muitos moradores, infelizmente, devido ao vício, eles acabam cometendo crime. Então, eles geram, sim, uma situação de perigo ali, né? Esse é o problema. Muitas pessoas não têm preconceito pela pessoa estar ali, mas por elas estar tão dominada por aquele vício e estar alheia ali de suas faculdades mentais, que acaba cometendo um crime, infelizmente. Então, esse é o problema, né? E aí eles ficam em situação de rua e nada muda. Por exemplo, se a pessoa desejar voltar para a sua cidade de origem, é uma coisa, Sim. Né? Ela tem o direito de querer ou não vou retornar. Às vezes os vínculos familiares foram de fato muito estilhaçados, muito quebrados por uma série de condições. Nem todas as pessoas que estão em situação de rua e fazem uso de substância ou têm algum tipo de sofrimento psíquico grave, importante, né? E às vezes, quando acontece um caso de criminalidade, de roubo, assalto, né, que eu acho que é isso que as pessoas ficam com mais medo, muitas vezes elas fazem isso para se alimentar. Né? Então, cada condição é uma condição, não dá para a gente generalizar. Né? Claro. A gente conhece muitos casos, por exemplo, de pessoas que estiveram em situação de rua porque perderam os empregos, né? Porque perderam as condições de vida. A pandemia trouxe um aumento mesmo da população em situação de rua nessas condições e não necessariamente estavam em uso de substância ou com algum tipo de sofrimento psíquico importante. Doutora, a psicologia consegue explicar o fato de um morador em situação de rua riscar a lataria de um veículo ou jogar uma pedra nesse carro e, ato seguinte, levar um tiro no rosto? Olha, a psicologia tem... Por alguém com uma formação profissional privilegiada. Exatamente. Ética, né, e tudo mais. Sim. A psicologia tem alguns caminhos, né? A gente faz uma discussão que não é uma discussão, as ciências não são ciências neutras, né? Então, o debate da psicologia, geralmente no campo da psicologia social, vai apontando para uma análise que é tanto política quanto social, porque somos seres sociais, né? A gente se constitui na nossa sociabilidade. Então, uma sociabilidade que vai pregando cada vez mais o acesso às armas, né, a violência contra pessoas que são entendidas para esta sociedade como indesejáveis, né? A exemplo do que o senhor trouxe do prefeito que levou as pessoas para outra cidade. Então isso vai gerando também... Agregando um fator aí, a intolerância aos pobres. Exatamente, a intolerância aos pobres, que tem sido cada vez mais frequente na nossa sociedade, né? Esse recrudescimento do conservadorismo vai trazendo esse tipo de questões também. Então isso vai colocando, a nossa subjetividade, ela é constituída social historicamente, não tem como a gente fugir disso, né? Então a gente pode, o caminho ele é multideterminado, a explicação também, então não é exatamente só a psicologia que traz, né, um debate para entender esse tipo de comportamento, mas a gente consegue avançar a partir de uma análise crítica
característica do contexto social que a gente vivencia hoje. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.